No Saber Direito desta semana, o professor José Trindade traz um curso sobre o direito administrativo sancionador. Durante as 5 aulas, serão abordados o poder de polícia, o poder disciplinar e a lei anticorrupção, além de outros assuntos relacionados na matéria. A aula 5 começa agora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 5ª e última aula de Direito Administrativo Sancionador. Hoje nós vamos falar do processo sancionador no âmbito dos tribunais de contas, das sanções aplicáveis pelos tribunais de contas. E você deve se perguntar, mas o Tribunal de Contas faz parte da administração pública? O Tribunal de Contas não é um controle externo? Então, por que a gente estuda dentro do direito administrativo sancionador? Já eu explico. Porque o Tribunal de Contas ele segue uma lógica de um processo administrativo. Mas, além disso, além do estudo do Tribunal de Contas, a gente vai também aqui, na aula de hoje, analisar tópicos especiais em matéria de direito administrativo sancionador, especialmente a questão da consensualidade. Como o consenso vem sendo utilizado para resolver conflitos no âmbito do direito administrativo sancionador. E também vamos analisar as alterações mais importantes da lei de feitas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas vamos começar a abordagem com os tribunais de contas. O que é um tribunal de contas? O Tribunal de Contas é um órgão independente? É um quarto poder? É o quê? Faz parte do Poder Legislativo? Faz parte do Poder Judiciário? Faz parte do Poder Executivo? E aí? Essa polêmica a gente não vai entrar tanto, porque ela é mais para o direito constitucional. E é uma polêmica até certo ponto insolúvel. Mas do ponto de vista administrativo, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo que auxilia o Poder Legislativo no controle de contas da administração pública. Veja, a atividade administrativa ela é de profunda importância na sociedade brasileira. Então, ela está sujeita a vários controles, a várias instâncias de controle. Quanto mais controle houver sobre as atividades administrativas, melhor. Então, a atividade administrativa está sujeita a um controle interno, quando a própria administração pública controla seus próprios atos, no exercício da chamada autotutela. Mas a atividade administrativa também está sujeita a um controle externo. E, na verdade, há 2 níveis de controle externo. A atividade administrativa está sujeita ao controle externo judicial, feita pelo Poder Judiciário na sua função típica, julgando ações judiciais. E também o controle externo legislativo. Esse controle externo legislativo, ele pode ser um controle de contas ou um controle político. Controle político é aquele controle feito por meio de CPIs, comissões parlamentares de inquérito. É aquele controle feito por meio de convocações de ministros para depor, para prestar esclarecimentos em comissões da Câmara, comissões do Senado. É aquele controle feito por meio da sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Mas o Poder Legislativo também pode exercer o controle da atividade administrativa por meio do controle de contas, que é um controle técnico. Um controle técnico que vai abordar aspectos ligados à execução financeira, contábil, operacional, patrimonial de bens e valores públicos. É um controle técnico de contas. E aí, o Poder Legislativo precisa, para exercer esse controle técnico de contas, ele precisa de uma ajuda, do acompanhamento de um órgão técnico. E esse órgão técnico que auxilia o Legislativo no exercício do controle de contas é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas no âmbito da União, TCU, Tribunal de Contas dos Estados, TCE, e, em alguns estados, o Tribunal de Contas dos municípios desse estado, os TCMs. Cuidado! É proibida a criação, segundo a Constituição, é proibida a criação de Tribunal de Contas Municipal.
só tem os que já existiam antes da Constituição. Mas hoje em dia é proibido criar Tribunal de Contas de um município. Não existe Tribunal de Contas de âmbito municipal. O que a Constituição permite é que um Estado, em vez de concentrar no seu TCE o controle de contas do Estado e de todos os municípios, possa criar, além do TCE, um TCM, Tribunal de Contas dos municípios, que vai fiscalizar as contas dos municípios, de todos os municípios daquele Estado. Então, o Tribunal de Contas realiza o controle externo de contas sobre a atividade administrativa. E aí, para exercer esse controle, o Tribunal de Contas tem vários mecanismos, inclusive o mecanismo da sanção e a aplicação de sanções. E essa aplicação de sanções tem que seguir um processo, como toda e qualquer aplicação de sanção. Não existe, no direito brasileiro, não existe sanção sem processo. Então, o Tribunal de Contas tem que se valer de algum processo. E que processo vai ser esse? É um processo legislativo, já que ele auxilia o Poder Legislativo? Não. O processo legislativo é usado pelo Poder Legislativo na produção de normas, na produção de leis, no exercício da função legislativa e não da função fiscalizatória. É um processo judicial? Também não, porque apesar do nome, o Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. Apesar do nome e apesar de várias outras características. Os membros dos tribunais de contas têm as mesmas prerrogativas e garantias de juízes, né? Se for membro do TCU, tem as mesmas prerrogativas de ministro do STJ. Membro de TCE tem as mesmas prerrogativas de desembargador do Tribunal de Justiça. A Constituição chega a falar em jurisdição do Tribunal de Contas. Além do próprio nome, Tribunal de Contas, apesar de tudo isso, o Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Ele é um órgão auxiliar do controle externo legislativo. Então, se ele aplica suas sanções por meio de um processo, e esse processo não é um processo legislativo, nem é um processo judicial, é um processo de natureza administrativa. Então, embora eu não possa afirmar que o Tribunal de Contas integra a administração pública, afinal, ele realiza um controle externo da administração pública, e se é externo é porque ele está fora. Mas eu posso dizer que ele se vale de um processo de natureza administrativa para realizar esse controle, inclusive para aplicar sanções. Então, o Tribunal de Contas segue a lógica de um processo administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador se aplica aqui. Por quê? O Tribunal de Contas não vive só de sanções. Ele faz auditorias, ele faz fiscalizações. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas, lá no segundo artigo 71 da Constituição, o Tribunal de Contas tem a prerrogativa de apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal. E ele tem que apreciar também os atos de aposentadoria, concessão de aposentadorias, reformas e pensões relativas a servidores públicos. Então, por exemplo, o ato de aposentadoria de servidor público é um ato complexo, é um ato que só se aperfeiçoa, é um ato que só existe depois que o Tribunal de Contas se manifesta. Então, o servidor público pede, por exemplo, uma aposentadoria no órgão em que ele trabalha, a aposentadoria é concedida pelo órgão, mas na verdade a gente fala que é uma concessão inicial, porque o órgão concede da parte dele, aceita da parte dele conceder aquela aposentadoria, mas encaminha o processo para o Tribunal de Contas. E só quando o Tribunal de Contas dá o ok é que a pessoa pode se considerar, em definitivo, aposentada. O Tribunal de Contas também tem a atribuição para realizar auditorias, para julgar contas dos administradores de recursos públicos, exceto do chefe do Executivo. Então, o Tribunal de Contas julga como regulares ou irregulares as contas de qualquer agente responsável, qualquer administrador responsável pela gestão de recursos públicos, diretores de autarquia, secretários de Estado, etc. O Tribunal de Contas só não julga as contas do chefe do Executivo, porque aí quem julga é o próprio Legislativo. Mas mesmo no caso das contas do chefe do Executivo,
o Tribunal de Contas emite um parecer. Ele analisa, aprecia e emite um parecer para ser julgado pelo órgão parlamentar. O Tribunal de Contas, ele também tem competência para fazer auditorias, fiscalizações, e lembrando que esse controle externo de contas, ele atinge não apenas a administração pública propriamente dita, como qualquer pessoa que receba recursos públicos. Entidades privadas que recebem recursos públicos se sujeitam à fiscalização do Tribunal de Contas. Empresas que recebem recursos públicos no âmbito de um contrato administrativo se sujeitam ao controle dos tribunais de contas. Então, o Tribunal de Contas, esse controle externo de contas, segundo o artigo 70, parágrafo único da Constituição, ele atinge qualquer pessoa física ou jurídica que se relacione de alguma forma com recursos públicos, com valores ou com bens públicos. E no âmbito desse controle, o Tribunal de Contas pode aplicar sanções. Ele pode aplicar sanções, inclusive sanções pecuniárias. Então, por exemplo, uma empresa que receba recursos públicos no âmbito de um contrato administrativo superfaturado, que contribua para um superfaturamento. Uma empresa pagou propina para um agente público para resultar no superfaturamento de um contrato. Os dois polos desse ato ilegal vão poder sofrer sanções aplicadas pelos tribunais de contas. E como eu falei, a Constituição deixa claro, inclusive sanções pecuniárias, cujas principais figuras são a multa e o ressarcimento ao erário. Sim, o Tribunal de Contas pode determinar ressarcimento ao erário. Então, esse Tribunal de Contas, ele tem um poder sancionador que vai ser exercido mediante um processo. E esse processo também faz parte, então, da lógica do direito administrativo sancionador. A aplicação dessas sanções tem que ser motivada, tem que ser amparada em provas colhidas no âmbito de um processo, porque elas vão atingir a esfera patrimonial de várias pessoas envolvidas. E aqui a gente tem dois grandes temas importantíssimos julgados pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Que o Tribunal de Contas pode aplicar sanções, é pacífico. Que o Tribunal de Contas pode aplicar sanções pecuniárias, isso é pacífico também. Que o Tribunal de Contas pode aplicar multa e ressarcimento, pacífico. Mas tem alguns complicadores aqui. Veja só, se o Tribunal de Contas, por exemplo, julga um processo sancionador e aplica uma sanção de multa e ressarcimento a uma empresa causadora de danos ao Estado, quem vai poder executar essa decisão do Tribunal de Contas? Que eficácia tem essa decisão do Tribunal de Contas? Quem pode cobrar? Precisa ir para a Justiça? O próprio Tribunal de Contas pode executar? Ah, não, precisa ir para a Justiça. Tá, mas o próprio Tribunal de Contas pode provocar a Justiça nesse ponto? Tudo isso precisou ser analisado, precisou ser decidido. E a jurisprudência fixou as seguintes balizas. A Constituição nos diz que as decisões do Tribunal de Contas que imputem débito, ou seja, as condenações pecuniárias dos tribunais de contas, como multa e ressarcimento ao erário, têm natureza de título executivo. Ponto. A Constituição só diz isso. As decisões dos tribunais de contas que imputem débito têm eficácia de título executivo. E o que é um título executivo? É aquele título, aquele documento que você não precisa mais discutir se existe ou não a dívida. Você já pode ir direto para a execução. Mas ainda assim faltam elementos. Que aí a jurisprudência fixou o seguinte, primeiro ponto. O Tribunal de Contas, ele não exerce jurisdição. O Tribunal de Contas, ele não tem jurisdição. Apesar da Constituição falar em jurisdição do Tribunal de Contas, ela fala em outro contexto. O Tribunal de Contas não tem jurisdição no sentido puro da palavra, no sentido de decidir conflitos em caráter definitivo, formando coisa julgada. Então, a natureza desse título executivo, que resulta da decisão do Tribunal de Contas, esse é um título executivo extrajudicial. Não é um título executivo judicial.
mas ainda assim é pouco. Como que eu vou fazer? O que isso significa? Como que eu vou fazer para fazer valer esse título executivo extrajudicial? Primeiramente, o fato de ser um título executivo extrajudicial tem duas consequências. Primeiro, a consequência de ser um título executivo, que nós já falamos. Um título executivo, quando ele existe, eu não preciso mais discutir se a dívida existe ou não. A dívida já está pacificada ali. Já está comprovado que existe a partir do título executivo. É como um cheque. Você passa um cheque para alguém. Para falar em cheque hoje em dia é até complicado, né? Muita gente nem viu um cheque na vida, mas você passa um cheque para alguém, assina. Esse alguém fica com o cheque, você não paga o cheque. Essa pessoa tem um título executivo nas mãos, ela pode ir para a justiça para cobrar a dívida. Não precisa provar que você deve, está lá a prova. Então, está a prova pré-constituída, que a gente chama. Está lá o cheque dizendo que a dívida existe. A mesma coisa ocorre com dívida de condomínio, taxas de condomínio. O condomínio pode apenas pegar essa dívida e ir direto à justiça para executar, sem precisar de rediscutir a dívida, se ela existe ou não, qual o seu montante, etc. Então, a existência de um título executivo, ela dispensa o que a gente chama de fase de conhecimento do processo. Eu não preciso entrar com ação para discutir se existe dívida ou não e de quanto ela é. O título executivo supra essa parte. Mas veja, como é um título executivo extrajudicial, eu preciso ir à justiça para que a justiça obrigue a execução desse título. Um particular não tem como executar um título sozinho. Eu não tenho como, você assina um cheque para mim. Eu não tenho como me dirigir à sua casa e forçar você a pagar aquele cheque. Eu não tenho como pegar o seu carro, penhorar, levar para um leilão para que o produto da venda do seu carro seja revertido para pagar o meu cheque. Só quem tem poder de obrigar nesse sentido é o poder judiciário. Então, o fato de eu ter um título executivo nas minhas mãos, um título executivo extrajudicial nas minhas mãos, significa que eu devo ir para a justiça para executar essa dívida. Se eu tenho um cheque nas minhas mãos, se o condomínio tem as taxas condominiais devidas em débito nas mãos, nós temos que ir para a justiça, ajuizar uma ação de execução. Não precisa da ação de conhecimento, não precisa discutir se a dívida existe ou não. Eu vou me dirigir à justiça para uma ação de execução, só dizendo, juiz, tem aqui o título, está aqui constituído o título, por favor, force o pagamento. É isso que vai acontecer com a decisão do Tribunal de Contas, que impute débito a alguém. Essa decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial. Então, se o Tribunal de Contas diz, se o Tribunal de Contas condena alguém a ressarcir 100 mil reais, 1 milhão de reais a um órgão, a uma entidade pública, e aplica sobre essa pessoa uma multa de 400 mil reais, eu não preciso ir para a justiça para provar que essa pessoa causou dano e deve ser condenada ao ressarcimento. Já há um título executivo dizendo isso. Então, eu preciso me dirigir à justiça apenas para afirmar, senhor juiz, eu tenho um título executivo aqui nas minhas mãos. Por favor, force o pagamento dele. Utilize medidas coercitivas para obrigar esse devedor a pagar esse título executivo extrajudicial. Mas a grande questão é quem pode fazer isso? Quem pode ir à justiça para pedir a execução? Veja, o Tribunal de Contas, ele por si só não pode executar, porque ele não tem poder judicial. Ele não tem poder jurisdicional, perdão. Então, eu tenho que ir à justiça para executar esse título executivo extrajudicial. Quem é que vai poder ir à justiça? Pergunta 1. O próprio Tribunal de Contas pode se dirigir ao Poder Judiciário para executar as suas decisões? Resposta do Supremo Tribunal Federal: não. O Tribunal de Contas não tem esse poder. Ele não tem essa legitimidade, ele não tem essa atribuição. Ele tem a atribuição de decidir se há dívida ou não, de imputar o débito, de condenar, de aplicar a sanção, mas ele não tem a atribuição, ele não tem interesse de ir à justiça executar. Ele é o órgão decisório, ele não tem interesse de executar aquela decisão. Então é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? Também não.
é uma carreira incluída no Tribunal de Contas, também não vai ter essa atribuição. Então o Ministério Público propriamente dito, também não. Apesar do Ministério Público ter legitimidade para a defesa do patrimônio público e social. Quem vai ter legitimidade para entrar, ajuizar com a ação judicial competente para execução desse título executivo extrajudicial, que é a decisão do Tribunal de Contas, é a pessoa jurídica interessada. O Tribunal de Contas condenou ao ressarcimento de R$500 milhão. Mas esse ressarcimento foi por causa de um dano causado a quem? Foi um desvio de verba no Banco do Brasil. Foi uma fraude num contrato com o Ministério dos Transportes. Nesses casos, quem vai ter legitimidade para ajuizar a ação de execução desse título é o Banco do Brasil, no primeiro caso. E no segundo caso, espera aí, não responde, professor, espera aí, eu já sei, é o Ministério dos Transportes. Não, porque o Ministério dos Transportes é órgão. E órgão não tem capacidade, em regra, não tem capacidade de ser parte em ação judicial. No segundo caso, quem vai ter a atribuição é a União, que é a pessoa jurídica responsável por aquele órgão, em cuja estrutura interna está inserido aquele órgão. Em resumo, apenas a pessoa jurídica interessada é quem tem legitimidade para ajuizar a ação judicial visando a execução do título executivo extrajudicial, que é a decisão do Tribunal de Contas que impute débito, que impute o pagamento. A segunda polêmica aqui, o segundo problema que gerou muitas discussões é o caso da condenação do Tribunal de Contas ao ressarcimento. O Tribunal de Contas condena alguém a ressarcir um dano causado ao erário. O artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, diz que a lei estabelecerá prazos de prescrição para as punições do Estado àquele que causar dano ao erário, ressalvada a ação de ressarcimento. Durante muito tempo se interpretou que a Constituição, então, estava dizendo que qualquer pretensão de ressarcimento seria imprescritível. Então, a Constituição era interpretada de forma tal que qualquer pretensão de ressarcimento, qualquer pessoa que causasse dano ao erário, que causasse dano ao patrimônio público, estava sujeita a uma cobrança para sempre do ressarcimento. Uma cobrança imprescritível, que poderia ser cobrada a qualquer momento. Até que o STF começou a dizer, olha, não é bem assim. Em 2016, o STF fixou que o ressarcimento em decorrência de ilícito civil era prescritível. Então, por exemplo, se um cidadão está andando na rua e bate, por culpa dele, bate no carro da polícia, numa viatura policial, o Estado pode cobrar o ressarcimento desse cidadão. O ressarcimento pelos danos causados à viatura. Causou dano ao patrimônio público. Esse ressarcimento, diz o STF, é prescritível. Então já começamos, olha, não é qualquer ressarcimento que vai ser imprescritível. O ressarcimento em decorrência de ilícitos civis prescreve. Em 2018, o STF disse, olha, o ressarcimento em decorrência de ato de improbidade pode ser prescritível ou imprescritível. Lá em 2018, disse o STF, o ressarcimento ao erário em decorrência de ato de improbidade culposo prescreve. E é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa. Espera aí, professor, pelo amor de Deus. Eu aprendi na aula passada que só existe ato de improbidade doloso. Como é que o STF falou que ato de improbidade culposo, ressarcimento prescreve? Na época em que o STF decidiu isso, existia a possibilidade de ato de improbidade por mera culpa. Existia a possibilidade de ato de improbidade culposo. Hoje não existe mais. Então, fixou o STF a tese de que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário a partir de ato doloso de improbidade administrativa. Então, tudo bem. Chegamos ao ponto. Ressarcimento em razão de ilícito civil é prescritível.
ressarcimento em razão de ato de improbidade administrativa, que hoje em dia só pode ser doloso, imprescritível. Mas e o ressarcimento fruto de condenações do Tribunal de Contas? Prescreve ou não prescreve? Isso só foi respondido em 2019, com o julgamento do tema 899 da repercussão geral, em que o STF disse, olha, a condenação do Tribunal de Contas ao ressarcimento precisa ser executada via ação judicial. E essa execução da condenação do Tribunal de Contas, inclusive ao ressarcimento, prescreverá em 5 anos. Em resumo, então, diz o STF, prescreve em 5 anos a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em uma decisão do Tribunal de Contas. Tudo bem? Então, o ressarcimento baseado em decisão do Tribunal de Contas é prescritível também. Então, hoje em dia, a gente só tem, apesar de a Constituição falar daquela forma genérica, que a lei estabelecerá prazos de prescrição ressalvados as ações de ressarcimento. Apesar dessa previsão, a interpretação do Supremo Tribunal Federal será imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário apenas quando esse ressarcimento for baseado numa ação de improbidade administrativa, baseado na prática de um ato doloso de improbidade administrativa, tal como nós falamos no vídeo na aula passada. Então, esses são os 2 maiores pontos sobre as sanções dos tribunais de contas. Quem pode ir à justiça para executá-las e a prescrição da pretensão de ressarcimento. Mas tem outro ponto sobre o Tribunal de Contas que vale a pena a gente mencionar aqui também. Diz a Constituição que o Tribunal de Contas pode sustar ato administrativo que ele repute ilegal. Então, por exemplo, uma licitação, tem um edital de licitação que está todo cheio de erros, todo cheio de coisas que indicam fraude, todo cheio de dispositivos, repleto de dispositivos inadequados e ilegais no regime das licitações. O Tribunal de Contas pode ir lá, então, e suspender essa licitação. Pode sustar essa licitação, esse procedimento licitatório, com base na ilegalidade do ato edital. Entretanto, diz a Constituição, quando tiver ciência de um contrato ilegal, o Tribunal de Contas não pode sustar. Diz a Constituição, no artigo 71, parágrafo 1º, quando a ilegalidade, quando a suspeita de ilegalidade pelo Tribunal de Contas recair sobre um contrato, o Tribunal de Contas deverá comunicar ao Parlamento, deverá comunicar ao órgão legislativo, ao qual ele é auxiliar, do qual ele é auxiliar. E quem poderá sustar é o Parlamento, é o Legislativo. Então, a sustação de contratos não pode ser tomada diretamente pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas comunica ao Parlamento e ele é que pode sustar. Só em caso de inércia do Parlamento por mais de 90 dias, a Constituição diz que o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Tá? Mas aí o STF fixou outra baliza aqui. O Tribunal de Contas, embora não possa sustar um contrato, ele pode sustar o repasse, o pagamento em decorrência daquele contrato. Então veja só o caso. Foi feita uma contratação direta, uma dispensa de licitação, com sérias suspeitas de ilegalidade. E essa contratação envolve um valor da ordem de 20 milhões de reais. O contrato está sendo executado, tem suspeitas de ilegalidade na contratação, no contrato. O contrato está sendo executado e aí o Tribunal de Contas descobre essas irregularidades no contrato. O Tribunal de Contas não pode mandar sustar esse contrato. Ele deverá, se ele quiser a sustação no contrato, ele deverá comunicar ao Parlamento. Mas o Tribunal de Contas pode dar a seguinte determinação para a administração pública. A administração pública, olha, dos 20 milhões desse contrato, você já pagou 5. Pare agora o pagamento. Suspenda esse pagamento. E aí, o Tribunal de Contas, então, pode determinar a sustação dos pagamentos relativos a um contrato administrativo. Embora não possa sustar o próprio contrato.
Se a administração pública e a empresa quiserem seguir a execução desse contrato, tudo bem, mas os pagamentos estão suspensos até o Tribunal de Contas avaliar a questão. Então, esse é o cenário sobre o Tribunal de Contas, sobre o poder sancionador do Tribunal de Contas. E agora vamos passar ao estudo de alguns tópicos especiais no direito administrativo sancionador, começando pela consensualidade. É muito comum, principalmente por quem se baseia na doutrina clássica do direito administrativo, citarmos que os dois princípios básicos do direito administrativo são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público é aquele princípio que coloca a administração pública numa condição de superioridade, no sentido de que, havendo conflito entre o interesse público e o interesse particular, venceria sempre o interesse público. Não é bem assim, tem algumas limitações, mas essa é a ideia geral. E o princípio da indisponibilidade do interesse público significa que a administração pública não pode dispor do interesse público. E dispor, juridicamente falando, é fazer o que quiser. A administração pública não pode fazer o que ela quiser com o interesse público. A administração pública não poderia renunciar a seus poderes. A administração pública não poderia renunciar à busca pelo interesse público. De fato, constatado que alguém, por exemplo, praticou uma infração de polícia, a administração pública, no exercício do poder de polícia, que a gente viu lá na nossa primeira aula, a administração pública não pode renunciar a esse poder de punir. Ela não pode simplesmente dizer, não, nesse caso não irei punir. Isso é vedado, por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público. Só que com o tempo foi ganhando espaço no direito, em todos os ramos do direito, do processo civil ao direito civil, passando até pelo direito penal, foi ganhando espaço a ideia de consensualidade. Muitas vezes, em vez de punir, é melhor a gente encontrar uma solução consensual das situações. Muitas vezes, em vez de um processo longo e demorado, é melhor buscar a composição de interesses. Aquela pessoa que cometeu um ilícito, muitas vezes, ela pode contribuir para a gente descobrir, para o Estado descobrir, um ilícito muito maior. Ela pode contribuir para o Estado descobrir inúmeras outras pessoas envolvidas naquele ilícito. Então, por que não usar isso ao favor do Estado? Por que não chegar a um consenso, fazer acordos com essa pessoa? E durante muito tempo, a doutrina e os administradores públicos foram contra a aplicação dessa lógica no direito administrativo. O argumento é de que resolver um conflito de forma consensual, chegar a uma composição de interesses, violaria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Só que, na verdade, não. Se eu uso da consensualidade para resolver um conflito de forma mais rápida, para alcançar resultados mais úteis para o Estado, eu estou contribuindo para o interesse público. Eu estou ajudando na concretização do interesse público. Então, se, por exemplo, uma pessoa, por desatenção, causou um dano leve ao patrimônio público, que não foi ato de improbidade, não foi doloso, foi um descuido, causou um dano de pequena monta, um dano de R$2.000 ao patrimônio público. O que é mais vantajoso para o interesse público? É instaurar um processo punitivo e até o fim, para punir uma pessoa, nem que seja a aplicação de uma advertência a essa pessoa, ou chegar a um acordo com essa pessoa para que ela ressarça esses danos, para ver o ressarcimento dos danos, de forma rápida, de forma célere. Eu acredito que a resolução rápida e efetiva do conflito, ainda que por meio de consensualidade, ainda que a administração pública renuncie a alguns aspectos do seu poder punitivo, por exemplo, a administração pública se compromete a não aplicar uma advertência a esse servidor em troca de o servidor ressarcir o dano. Apesar da administração pública estar cedendo em algum ponto, ela não está renunciando ao interesse público. A administração pública não está renunciando ao seu poder. Ela está apenas cedendo em alguns aspectos do seu poder para que, no final das contas, ela cumpra com maior efetividade o interesse público. Então, a consensualidade ela é bem-vinda no direito administrativo.
ela é muito bem-vinda. Como foi bem-vinda no direito penal, chegou lá antes. No direito penal a gente já tem, há um certo tempo, o acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada nada mais é do que a administração pública cede em alguns aspectos em troca de uma colaboração efetiva para o processo, para a investigação de outros agentes, de outros crimes, etc. A gente tem também, no Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal, em que o agente público, em que o agente acusado, ele contribui com algo para o Estado e o Estado também cede em algo na punição a esse agente. Então veja, se o direito penal, que é a máxima instância punitiva do Estado, pode admitir resoluções consensuais, pode admitir acordos, por que a administração pública não pode admitir no seu âmbito, no âmbito do direito administrativo sancionador, também não pode admitir acordos? E aí a consensualidade foi entrando no direito administrativo. Ela foi entrando primeiro, chegou primeiro com o acordo de leniência, que nós tratamos na nossa terceira aula, a respeito da responsabilização das entidades, das pessoas jurídicas, pelos atos lesivos que praticassem contra o Estado. O acordo de leniência nada mais é do que um mecanismo consensual que estimula uma resolução mais rápida, em vez daquele par grande, extenso, demorado, para aplicar uma multa pesada que talvez a empresa não consiga se esquivar de pagar. Enfim, eu faço um acordo de leniência, reduzo a multa, excluo algumas sanções e está tudo resolvido. E a empresa está punida e a empresa não vai fazer mais aquilo. Em tese, espera-se, né? Vai ter um efeito didático, vai ter um efeito que uma punição normal teria. Só que foi muito mais rápido, foi muito mais célere e resolveu de forma muito mais fácil para o Estado. No direito disciplinar, no poder disciplinar, no âmbito do Executivo Federal, a gente também já está implementando vários aspectos de consensualidade. E o principal instrumento que nós estamos utilizando no regime disciplinar dos servidores públicos federais é o termo de ajustamento de conduta. Veja, o acordo de leniência já está na lei anticorrupção desde que ela nasceu, desde 2013. Entretanto, na lei 8.112, no regime disciplinar do servidor público, a gente não tem nenhuma previsão legal de acordo, de conciliação, de transação. Mas, por atos infralegais, por meio, por exemplo, da portaria normativa número 27 da CGU, da Controladoria Geral da União, no âmbito do Poder Executivo Federal, a gente já aplica o termo de ajustamento de conduta, que em linhas gerais funciona assim. Ele não serve para infrações graves ou para infrações médias altas, vamos dizer assim. Mas ele serve para as infrações chamadas de menor potencial ofensivo. Infrações leves ou médias baixas. Infrações que a Lei 8.112 prevê a punição, para as quais a Lei 8.112 prevê a punição por meio de advertência ou suspensão de até 30 dias. Nesses casos, que são infrações leves, do tipo manifestação de apreço ou desapreço no ambiente da repartição, violação ao dever de zelo com o patrimônio público, deixar de atender com presteza as pessoas, ausentar-se do serviço sem autorização da chefia. Para essas situações, a gente tem o termo de ajustamento de conduta. Não serve, claro, para atos de improbidade administrativa. Não serve, claro, para a pessoa que deliberadamente causa lesão ao patrimônio público. Não serve para a pessoa que se vale do cargo para obter benefício indevido. Mas serve para infrações de menor potencial ofensivo. Celebra-se o TAC, termo de ajustamento de conduta, com o agente público infrator. E ele se compromete a cumprir as obrigações pactuadas no TAC. Por exemplo, no caso de um agente público que cometa um erro, um descuido, que por descuido numa licitação permita uma contratação que gerou um prejuízo de R$10 mil ao Estado. Eu posso pactuar com esse agente o ressarcimento dos R$10 mil e, por exemplo, que ele faça um curso de licitações para ele aprimorar, um curso de capacitação em licitações para ele aprimorar e não cometer mais aquele mesmo erro dali para frente. No caso de um agente público que, por falta de zelo, causa um dano de pequena monta
a um bem público, às vezes até o mero ressarcimento já basta. Já atingiu o objetivo, causou um dano de pequena monta, a pessoa teve que pagar, teve um prejuízo financeiro, sentiu no bolso. Aquilo ali já serve muitas vezes tem o mesmo efeito didático que uma sanção de advertência teria. Uma sanção de advertência que tem como única consequência prática registrar no assentamento funcional do servidor aquela advertência. Então, nós desde 2019, pelo menos, no âmbito do Poder Executivo Federal, já adotamos o termo de ajustamento de conduta. E também recentemente foi incluído até mesmo na Lei de Improbidade Administrativa o acordo de não persecução cível. O acordo de não persecução cível, em que o agente público, o agente acusado de praticar um ato de improbidade, se compromete a ressarcir o dano e perder os valores ilicitamente recebidos em troca de não sofrer outras sanções. Então, quer dizer, até na improbidade administrativa, a gente tem, por lei, a previsão da consensualidade, a previsão da resolução consensual de conflitos. E nesse novo panorama do direito administrativo sancionador, também foi de extrema importância a alteração que nós tivemos na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 2018. Essa alteração na LINDB incluiu, na lei básica do nosso ordenamento jurídico, diretrizes para o direito administrativo, e especialmente para o direito administrativo sancionador. E a que eu considero mais importante é a alteração que diz assim, que na aplicação de sanções e na anulação de atos administrativos, etc., mas principalmente na aplicação de sanções, deve-se levar em conta as circunstâncias concretas do caso. Deve-se levar em conta as circunstâncias concretas que o gestor enfrenta. Então, ao analisar uma conduta de um gestor público, de, por exemplo, falta do dever de zelo com o patrimônio público, ou o gestor não tratou os particulares com a devida urbanidade. Mas vamos olhar o contexto concreto. Esse gestor tem todos os materiais necessários, tem todos os equipamentos e o pessoal necessário para ter o devido zelo. Esse gestor, ele conta com as circunstâncias concretas necessárias para ele fazer um bom trabalho, para ele não se irritar com os particulares, por exemplo. Não estou dizendo que isso vai isentar a pena, que vai excluir a punição, mas isso tem que ser levado em conta. Então, um recado especial para você que trabalha com direito administrativo sancionador. Olhe sempre para as circunstâncias concretas. Por trás de toda infração, existe um contexto. Claro, tem infrações em que esse contexto não importa nada. Por exemplo, o servidor recebe propina para liberar uma verba pública. O que é que ele vai alegar de contexto? Ah, não, mas o contexto... Não. Isso aí é uma violação grave ao ordenamento jurídico, isso é um dos atos mais graves que um servidor pode cometer. Isso daí não tem contexto que resolva. Mas, principalmente nas infrações médias e leves, você tem que levar em consideração esse contexto. Então, violações de dever, violação do dever de zelo, violação do dever de urbanidade, violação ao dever de respeito às normas e regulamentos. Às vezes, um agente público não consegue respeitar plenamente as normas e regulamentos porque não tem estrutura para isso. Então, tudo isso tem que ser considerado na aplicação de uma sanção. Além disso, a LINDB trouxe várias outras consequências, várias outras alterações para o direito administrativo. Depois, quando tiver um tempo, abre a LINDB, pode pesquisar no Google, LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e dê uma lida nos artigos 20 a 30 dessa lei, porque lá você vai encontrar disposições relacionadas à segurança jurídica no direito administrativo, há limitações ao direito administrativo sancionador, parâmetros ao direito administrativo sancionador, a possibilidade de consensualidade oficializada lá. Então, por exemplo, a lei, essa nova redação da lei, dispõe que, ao decidir, o gestor público ele não deve se valer de conceitos jurídicos indeterminados, de conceitos jurídicos abstratos, sem indicar as consequências concretas da sua decisão. Então, não posso, por exemplo, chegar e punir um servidor apenas
com base numa conclusão de que ele violou o interesse público. Não, em que medida se violou o interesse público naquele ponto? Em que medida, que conduta foi considerada para a conclusão de que aquele servidor violou o interesse público? A licitação, a pesquisa de preços na licitação não foi feita de acordo com a estrita observância da lei. Mas existiam condições para isso? Existiam condições para aquele agente fazer uma pesquisa de preços detalhada, com o máximo de detalhamento? Ou ele fez o que era possível diante das situações concretas? Resumindo, moral da história: os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público continuam sendo relevantes para o direito administrativo. Continuam sendo centrais para o direito administrativo. Continuam sendo a base do direito administrativo. Não os deixe de lado, mas eles têm que ser interpretados à luz de diversos outros procedimentos, de diversas outras lógicas, inclusive a lógica da indisponibilidade, a lógica da consensualidade e a lógica da segurança jurídica. Então, por exemplo, um servidor recebe pagamentos indevidos pelo Estado. O Estado paga verbas indevidas para um servidor, paga uma gratificação a mais do que o que ele merecia. Esse servidor, em todos os casos, necessariamente deverá devolver esse valor? Nem sempre. Diz a jurisprudência pacificada dos nossos tribunais: verbas recebidas de boa-fé por erro da administração, por erro interpretativo, a administração interpretou errado a lei e pagou aquela verba. Verbas indevidamente recebidas por erro, por decorrência de erro da administração pública, não precisam ser devolvidas. Mas, pelo amor de Deus, eu estou dando dinheiro público indevido para uma pessoa, é patrimônio público, é erário. Tudo bem, mas eu tenho que proteger a boa-fé da pessoa. Não estamos falando aqui de erro operacional, de gente que tem um salário de R$8.000 por mês, servidor que tem um salário de R$8.000 por mês, e o setor de RH, o setor de pagamento, quando vai transferir o dinheiro para a conta do servidor, coloca um zero a mais e paga R$80.000. Esse servidor, obviamente, ele vai devolver esse dinheiro, porque isso foi um erro operacional, um erro de digitação, um erro facilmente percebível pelo servidor. Nós estamos falando aqui de erro de interpretação. A administração pública achou que aquele servidor, naquele contexto, merecia aquela gratificação, pagou a gratificação. 2 anos depois, a administração percebeu que, na verdade, ela interpretou errado a lei. Se a administração pública interpretou errado a lei, com todo respeito, mas é problema dela, azar dela, se o servidor estava de boa fé. Agora também, por outro lado, a má-fé não será perdoada. Então, por exemplo, a administração pública tem 5 anos para anular seus atos ilegais. Demorou mais de 5 anos para anular um ato ilegal? Não pode mais, se ele foi feito de boa fé. Se ele foi feito de má fé, a administração pública poderá anular para sempre, terá para sempre o poder de anular esse ato ilegal. Então, a segurança jurídica permite a manutenção de atos ilegais no ordenamento jurídico, se feitos de boa fé. Quando feitos de má fé, o tempo inteiro a administração pública terá para o resto da vida o poder de anular aquele ato. Vamos testar nossos conhecimentos sobre a aula de hoje? Assinale a opção que contém um mecanismo de composição consensual de conflitos, já utilizada pela administração pública do Poder Executivo Federal em matéria disciplinar. Letra A, arbitragem. Letra B, termo de ajustamento de conduta. Letra C, conciliação. Letra D, mediação. Todos esses instrumentos são instrumentos válidos de consensualidade. Mas você sabe qual é aquele que responde corretamente a nossa questão? Você prestou atenção aqui? Vamos lá, então. Nossa resposta é a letra B.
é o termo de ajustamento de conduta. Professor, não tem arbitragem na administração pública? Não tem conciliação? Não tem mediação na administração pública? Tem, mas veja o comando do quiz. Eu perguntei sobre um mecanismo de composição já utilizado pela administração pública do Poder Executivo Federal em matéria disciplinar. E em matéria disciplinar, o que nós usamos é o termo de ajustamento de conduta, regido principalmente pela Portaria Normativa número 27 da Controladoria Geral da União, editado no ano 2022. Ok? Vamos à próxima questão. Uma sanção de multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União a determinada empresa que fraudou determinado contrato com a Petrobras. Letra A tem eficácia de título executivo judicial. Letra B pode ser executada pelo próprio Tribunal de Contas. Letra C pode ser executada por meio de ação judicial a ser movida pela Petrobras. E letra D é imprescritível. E aí, pensou direitinho? Qual a nossa resposta? Nossa resposta é a letra C. Pode ser executada por meio de ação judicial a ser movida pela Petrobras. Veja, as sanções pecuniárias aplicadas pelo Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo extrajudicial, portanto a letra A está equivocada. Não podem ser executadas pelo próprio Tribunal de Contas, poderão ser executadas mediante uma ação judicial a ser movida pela pessoa jurídica interessada. No caso aqui, como foi uma multa aplicada em decorrência da fraude de um contrato contra a Petrobras, nós temos que a própria Petrobras é parte legítima para ajuizar essa ação de execução. E só uma observação sobre a letra D, nem o ressarcimento é imprescritível, né? Nem o ressarcimento no âmbito das condenações do Tribunal de Contas. As decisões condenatórias do Tribunal de Contas que imputem débito serão prescritíveis. E vamos à nossa terceira e última questão. A condenação de ressarcimento ao erário imposta pelo Tribunal de Contas a determinada empresa que comprovadamente praticou fraudes que causaram prejuízo ao erário, letra A é imprescritível, letra B prescreve em 5 anos, letra C prescreve em 10 anos e letra D prescreve em 3 anos. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em condenação do Tribunal de Contas, em condenação imposta pelo Tribunal de Contas, serão prescritíveis e prescreverão no prazo de 5 anos. Imprescritível é apenas o ressarcimento baseado em ato doloso de improbidade administrativa. Então, a nossa resposta aqui é a letra B de bola, prescreve em 5 anos essa pretensão. Na aula de hoje, nós estudamos o direito administrativo sancionador aplicado ao Tribunal de Contas, né? Não só da União, mas dos estados e, eventualmente, os tribunais de contas dos municípios, que apesar de exercer um controle externo sobre a administração pública, ser um auxiliar do controle legislativo, ele segue a lógica processual, a lógica do direito administrativo sancionador. Então, podemos estudar aqui no nosso âmbito dessa nossa disciplina. Estudamos também as grandes novidades, as tendências mais atuais do direito administrativo sancionador, como a consensualidade e a preocupação com a segurança jurídica. Ao longo dessas 5 aulas, eu espero que você tenha tido um bom entendimento, uma boa compreensão sobre o que é o direito administrativo sancionador e todas as suas ramificações e repercussões. É um campo que ainda precisa de muitos estudos e muito desenvolvimento. Então, você que gostou, siga firme estudando essa disciplina. Ela vai ser muito útil ainda, ela vai te trazer bons frutos e você tem muito a contribuir com o direito administrativo sancionador, assim como eu espero ter contribuído para o seu conhecimento. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço e tenham ótimos estudos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site
tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.